Quando se estuda sobre Deus, sobre o sagrado, sobre a criação, é errado você querer apenas definir entre bem e mal. Na verdade, as forças que revelam ou que controlam o universo são duas. É a partir delas que nós vamos chegar à iluminação ou à escuridão, às trevas, que é, de um lado, a verdade e do outro, a mentira. E isso está ficando cada vez mais claro no nosso tempo, na era de inteligência artificial. É só você ler tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, tanto livros canônicos como os livros gnósticos da Bíblia, os livros apócrifos da Bíblia, você vai perceber isso. Jesus chegou a citar claramente esse tipo de coisa, quando ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A primeiro entrelaçamento bíblico do Gênesis, que é todo aquele enredo entre a mulher, a serpente e Adão, envolve mentira, verdade, a árvore do conhecimento, que está ligada à árvore da vida. E o interessante e o curioso é que a serpente falou a verdade para Eva: se você comer, você e tal vai conhecer as coisas. E Deus dizia: se ele comer, será como nós, e se passar a comer a árvore da vida junto com a do conhecimento, ele não morrerá mais, será como nós. Fica uma impressão ali de que a serpente foi que falou a verdade, e Eva, no fundo, com a mônada, com a essência interior que ela tinha nela, ela percebeu que a serpente estava falando a verdade, por isso que ela comeu. Ela não comeu com medo, ela comeu achando que a serpente estava realmente falando a verdade, e aconteceu uma coisa tão grave, né, depois dessa atitude, que ela foi expulsa junto com Adão do paraíso. O que levou Deus a ficar tão irritado, né? No princípio, as antigas ordens viam uma deusa. Era uma deusa que criou tudo. Se falava em Sofia. E mesmo nas crenças judaico-cristãs se fala dessa mesma Sofia, mas ao lado de Deus, observando a criação. E o que você vai ver toda a trajetória, a luta é sobre verdade e mentira. Tanto que o diabo é chamado de o pai da mentira. E o Deus, o pai da sabedoria, que seria também a verdade. Então, antes de dividir entre bem e mal, como Jesus, ao separar os justos dos injustos, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: separei os que reconheceram em mim no próximo. Os que me viram com fome, me deu de comer; os que me viram com sede, me deu de beber. O próximo, carente, representava ele. Os que seguiram a mentira, os que seguiram a ilusão do materialismo, do capitalismo, que só queriam juntar para si, da avareza, que não deram nada a ninguém, esses são os que foram excluídos. Então você vai ver que o universo se divide entre a verdade e a mentira. E era essa verdade que o Cristo veio provar, e por isso ele foi morto pelo Império Romano e pelos judeus que dominavam na época, que eles não queriam que o povo abrisse os olhos e enxergassem a verdade. Porque a religião, a política, os grandes poderosos controlam através da mentira. Por que é que pessoas poderosas, influentes, querem o controle das Big Techs, querem o controle? As Big Techs querem os algoritmos divulgando o que elas querem, para manipular do jeito que elas querem. Segundo análise e pesquisa, já mais de 70% ou 80% do que tem nas redes no mundo são coisas irreais, criadas por inteligência artificial, criadas por narrativas que não condizem com a realidade, e que esse sistema vai entrar em colapso em algum momento. Então, desde o início, e mais claro agora na nossa era, o mundo é governado, gerido e dividido entre verdade e mentira, não só bem e mal. Mas em alguns momentos a mentira pode ser necessária, em alguns momentos a verdade pode ser desnecessária ou ruim. Não. A mentira sempre vai estar do lado do mal, mesmo que seja para salvar uma vida, mesmo que seja num momento de extrema necessidade, mas ela sempre vai levar à ruína. E a verdade está sempre ligada à luz e à sabedoria. A verdade é imutável. A mentira é adaptável aos interesses, às paixões, aos vícios, às ganâncias, enfim. A verdade segue a lei. A mentira, não.
Então é por isso que o diabo é chamado de pai da mentira. E há um debate entre os luciferianos, por exemplo, e os cristãos, que eles dizem que Lúcifer é o que seria o portador da luz, é o que estaria falando a verdade, contra um Deus que mente, que seria o demiurgo, o Deus mau, o monstro criado por Sofia. Então, eles defendem que Lúcifer seria esse que revela a verdade. Só que ele revela uma verdade distorcida. Ele era o portador da luz antes de cair. Ao cair nas sombras, ele mente, ele manipula, ele quer apenas derrotar o sistema, que é o que todo extrema-direita na política faz. Ele usa mentira, ele usa fake news e ele diz que quer derrotar o sistema, mas não é derrotar o sistema para implantar a verdade, é derrotar o sistema para implantar a verdade que ele acha que seria correta. Então, essa é uma grande diferença. Existe um debate também, eu vejo nas redes sociais, até vi um debate interessante há poucos dias entre um ateu e alguns pastores sobre Deus ser bom ou ser mal. Ele não é mal pelas nossas definições humanas, que ele dizia, porque se vê uma criancinha que vai ser morta e ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele é presente e ele não age, então, portanto, ou ele não existe, ou ele não pode agir, ou ele existe e é mal. Nenhuma das três opções. Ele criou o universo, criou as regras, criou o livre-arbítrio e nós temos que escolher entre o que nos é dado. Então, a gente olha com o nosso olhar imediato, por exemplo, um criminoso pegou uma criancinha, abusou dela, matou ela, cadê Deus que não salvou? Deus tem um plano maior. Ele estala o dedo, ele apaga toda aquela dor, ele apaga tudo aquilo, ela reencarna, uma vida maravilhosa depois, ele resolve aquilo, e o que escolheu o mal, ele cairá nas sombras. Não acaba essa vida aqui. Então a nossa percepção imediatista, que a gente quer tudo na hora, porque Deus não salvou aquela criança, talvez ela está espiando ali um karma familiar, mas a criança é inocente, mas ela é um espírito que ela foi colocada ali, ela é criança, ela nem vai sentir nada, tudo vai ser apagado, tudo vai ser corrigido na mente dela e no espírito depois. Deus não se preocupa com isso, ele pode corrigir depois. Ele só não interfere no sistema, porque se ele for ficar interferindo toda hora que alguém for fazer o mal nunca se revelará e o bem nunca se revelará. Então por isso que ele não intervém, ele deixa o nosso livre-arbítrio com o sistema que já é montado para a gente decidir dentro desse sistema. Então ele não vai toda hora que um vai fazer, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, ele está colocando a mão na frente de tudo, porque nós seríamos fantoches e não nos revelaríamos pelo bem que ele quer que nós nos revelemos. Então essa é a diferença. Então tudo está dividido entre a verdade e a mentira. Ele é um Deus de verdade. Então se você escolhe as sombras, ele quer que você siga com as sombras, ou você escolha sair das sombras e venha para a luz por sua própria percepção. Agora, nós que somos, temos uma influência judaico-cristã, acreditamos que tem um anjo, que tem uma ajuda, que ele nos coloca uma ajuda, porque o fardo é pesado e o mundo, como dizia Santo Agostinho, é tentador e provador. Então, se os demônios tentam nos arruinar, Deus não interfere diretamente, mas colocou algumas coisas para nos ajudar a clarear as vistas. Por isso que ele dizia, tira o algueiro do teu olho, antes de falar do cisco no olho do teu irmão. Tudo está em enxergar a verdade. Tudo está dividido entre verdade e mentira. E é por isso que as religiões fracassam, e por isso que Deus não aposta em religiões, nunca apostou em religiões. Ele nunca mandou Abraão construir templo, ele nunca mandou Moisés construir uma tenda lá no deserto, porque estava no meio do povo ali, bagunçado, em acampamentos e tal, mas ele nunca mandou fazer igrejas, nunca mandou Adão construir templos, nunca mandou fazer adoração, nunca mandou fazer nada disso. Porque ele sabia que religiões seriam fracassos, porque sempre a mentira, a ganância, estaria entrelaçada tentando destruir as verdades da busca espiritual. Então, Jesus disse, conhecerei as verdades e a verdade o libertará. E toda essa influência gnóstica que tem não é cristianismo, é no messianismo, o que vem do Messias. Ninguém prega o que Jesus veio pregar, prega o que dizem que Jesus quer para usar o nome de Cristo para ganhar dinheiro. Mas a verdade do Cristo é verdade e sabedoria. Isso é o que define o verdadeiro seguidor do Messias.
não do Cristo, a imagem criada pelos romanos.